E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje vai ser uma aula um pouco diferente, tá certo? Vamos trazer um pouco de interpretações para nossa equação, tá bom? Vamos ver questão com tanto com duas incógnitas como com uma, tá bom? O foco principal é a interpretação. Ok? Trouxe uma coletâneazinha aqui de algumas questões, umas 5 ou 6 questões, para vocês darem uma olhada como é que funciona a interpretação, certo? É só analisar a questão que vocês conseguem dar a ela o que ela está pedindo. Tá bom? Vamos lá para os exemplos, vocês vão gostar. Primeiro, é esse exercício aí, tem até no livro de vocês, na página 78, questão 4, tá bom? Trouxe um do livro também. Vamos ver o que é que ele diz. Hugo encheu de água 7 vezes um copo grande e 4 vezes um copo pequeno, e despejou em uma jarra, obtendo 2 litros. Qual das equações abaixo representa essa situação? Ou seja, está aí a imagem, ó, a jarra de 2 litros, aí a capacidade do copo grande, no caso o copo grande é chamado de X, e a capacidade do copo pequeno. O copo pequeno aí está sendo chamado de Y. E nos dá algumas equações ali, está perguntando qual é a equação possível, qual é uma solução possível para essa interpretação aí. Qual seria a equação correta para me interpretar essa imagem, esse enunciado junto. Vamos ler o que a questão nos dá. Hugo encheu um copo de água, encheu de água 7 vezes o copo grande. Quem é o copo grande? Eu vou lá para a imagem e vejo. Não, o copo grande é X. Logo eu vou colocar 7x ali. X mais X mais X, ele fez isso 7 vezes. Coloquei de vermelhinho ali no quadro verde. E o que mais que ele fez? E 4 vezes o copo pequeno. Quem é o copo pequeno? O copo pequeno é o Y. Professor, de onde é que você está tirando isso? Da imagem, eu estou só observando a imagem. Ou seja, ele pegou o copo pequeno 4 vezes, ó, Y mais Y mais Y mais Y. Ele fez 4 vezes e despejou tudo na jarra de na jarra grande. E quando ele despejou tudo, ele foi ver a medida, estava dando 2 litros. Ou seja, somando 7 vezes o copo grande mais 4 vezes o copo pequeno, deu 2 litros, igual a 2, tá bom? Vamos simplificar para ficar um pouco mais bonito. Como tem 7x, eu posso simplesmente colocar 7x. Né? Tem x mais x mais x mais x 7 vezes, coloco só 7x. Tava de vermelho, eu coloquei de vermelho também. Como tem 4 vezes o y, eu posso colocar somente 4y, tá certo? Lembrando, eles estão somando. E a soma deles, após despejar dentro da jarra, deu 2 litros. Como não tem nenhuma forma de medida, eu coloco somente o 2 aí, tá ok? Pronto, montei a minha equação, vou deixar tudo de pretinho aí na terceira linha. Professor, e aí? Eu vou ter que descobrir o valor de x e o valor de y? Não, esse tipo de questão somente para tu montar a tua equação. Montou a equação, agora você vai lá na questão, vê as equações que eles lhe deram para ver se tem alguma igual à sua. Se você for analisar, a resposta correta seria a roxinha, lá na a penúltima equação ali da questão. No caso, a alternativa correta seria a alternativa roxa ali, que está igual à sua, ó, 7x mais 4y igual a 2. Bem simples, só para a gente iniciar, tá bom? Fizemos só a montagem da equação e assim matamos a questão. Não precisamos calcular praticamente nada, só interpretar a questão. Mais uma que requer um pouco de cálculo, a UFSM Rio Grande do Sul. É uma adaptada, tá certo? Ah, professor, o professor tá passando uma atividade de universidade pra gente. Não, é só uma adaptação, ok? Não é igual a que estava lá, não. Sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi, vamos ler aqui, sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que é denominada bandeira, tá certo? E uma parcela variável, que é a função da distância percorrida. Se o preço da bandeira é R$ 4,60 e o quilômetro rodado é 0,96, qual a distância percorrida por um passageiro que pagou R$ 19,00? Aí dá as opções ali, opção A 15, B 16, C 17, D 18 e E 19. Pessoal, como é que eu começaria a montar essa equação? Tudo está girando em torno do custo da viagem, não é isso? Lá para o quadrinho verde, eu vou chamar esse custo de C, tá bom? O custo da viagem é igual, o que totaliza o custo da viagem? O preço da bandeira, vou chamar de PB, aí mais essa variável que depende da quilometragem, cada quilômetro essa variável ela é disponibilizada para cada quilômetro, tá certo? E depende muito do preço do quilômetro também. Ou seja, essa variável está totalmente em função dos quilômetros. Tá bom? Eu vou chamar ela de x.
E cada quilômetro rodado está constando em 96. Tá bom? Vamos verificar, eu já montei, ó, C, que seria o custo, igual a PB, o PB é o preço da bandeira, aí mais o X, logicamente vai ser o quilômetro, quantos quilômetros foi percorrido, que são as opções que estão ali, vezes 96. Esse vezes 96 é por quê? Porque cada quilômetro percorrido custa 96 centavos, tá bom? Vamos dar uma ajeitada aí, vamos multiplicar logo o X por 0,96. Vai ficar C igual a PB mais 0,96x. Ok, professor, mas essa ruma de variável aí, como é que eu vou fazer? O custo que o passageiro pagou, a questão já te deu, que foi R$19. Ou seja, no lugar do C, no lugar do custo, eu coloco 19, igual. O PB, o preço da bandeira, a questão também já te deu. Vamos lá, se o preço da bandeira é R$4,60. Então, no lugar do PB, que é o preço da bandeira, eu coloco 4,60. A questão já me deu esse valor. Mais 0,96x. Agora temos somente uma variável para achar, tá bom? Vamos passar a variável para o primeiro membro e os números para o segundo. 0,96 veio para o primeiro membro. Estava positivo, veio negativo, ficou menos 0,96. Igual 4,60 já estava lá. E o 19 eu joguei para o segundo membro. Ele era positivo, ficou menos 19. Fazemos essa continha aí, ó. Repetimos o menos 0,96x igual 4,60 menos 19. Tá bom? Vai dar menos 14,40. Professor, por quê? Conserva o sinal do maior. Operação com números inteiros. Conserva o sinal do maior. Qual é o maior? 4,60 ou 19? Lógico, 19. E o sinal do 19 é negativo. Ou seja, essa operaçãozinha aí já ia dar negativo. Após eu conservar o sinal do maior, eu pego o maior e subtraio pelo menor. 19 menos 4,60, 14,40. Ficando assim, menos 14,40. Ok? A tua variável, ela está negativa. Tá bom? Tem um procedimentozinho que sempre é feito quando a variável está negativa, para torná-la positiva. Eu vou multiplicar toda a equação por menos 1. Após fazer essa multiplicação, eu vou inverter o sinal de todo mundo. Quem é negativo fica positivo e quem é positivo fica negativo. Era menos 0,96x, agora vai ficar 0,96x positivo. Antes era menos 14,4, agora vai ser 14,4 positivo. Ok, minha variável está positiva, eu posso finalizar a equação agora. Eu vou passar o 0,96 lá para o outro lado. Ele estava multiplicando x, ele vai passar subtraindo o 14,4, ficando x igual a 14,4 dividido por 0,96. Fazendo essa divisãozinha aí, com números decimais, eu vou encontrar x igual a 15. Ou seja, o total de quilômetros percorrido por esse passageiro foi de 15 quilômetros. Alternativa A seria a opção correta. Ok? Bem simples. Montei a equação somente com as informações que o enunciado me deu. Após eu montar a equação, eu resolvo ela da forma mais simples possível. Vamos para a próxima. A soma de três números inteiros consecutivos é 60. Qual é o produto entre esses três números? Aí vem aquela ideia, eu já passei até alguma questão sobre isso para vocês. Três números inteiros consecutivos. Tá bom? Ou seja, números não tem vírgula, no caso, nesses números, né? E eles são consecutivos. Professor, como assim? Digamos que o primeiro seja 10. O segundo vai ser 11 e o terceiro 12. Digamos que o primeiro seja 30. O segundo vai ser 31 e o terceiro 32. São números consecutivos. E o que é isso que eu quero dizer com isso? Que basta eu achar o primeiro. Tá bom? Vamos montar essa sequência de forma algébrica. O primeiro aí, no caso, o primeiro quadradinho verde, ó. Essa sequência, o primeiro vai ser o x, tá certo? Que é o número que eu preciso achar. Eu achando o primeiro, eu já acho o restante. Por quê? Porque o segundo vai ser x mais 1, já que são números consecutivos, né? Eu pego o anterior e somo mais 1. E o terceiro vai ser o primeiro mais 2, que vai ser o próximo número depois do x mais 1. Ou seja, essa sequência, algebricamente falando, é x, aí o segundo x mais 1 e o terceiro x mais 2. Ou seja, eu preciso encontrar somente o primeiro valor. Como é que eu encontro isso? Com a informação que a questão nos deu. Somando esses três números, o x mais o x mais 1 mais o x mais 2, isso vai dar igual a 60. Montei a minha equação aí, ó. Professor, tá um pouco feio, vamos ajustar isso aí? Vamos! Como tá todo mundo somando, eu vou somar todos os x e vou somar todos os números.
Antes no primeiro termo aí eu tenho 3x, ó. O x que tá com sozinho, aí tem um x que tá com 1 e o x que tá com mais 2. Vamos somar os 3x. Aí vai ficar 3x, na lógica, não é isso? E vamos somar os números, eu tenho o 1 e o 2. Posso somar direto? Posso, porque tá todo mundo somando. 1 mais 2, 3, ficando assim 3x mais 3 igual a 60. Ficou bem melhor agora. Vamos resolver a equação de praxe. Vamos passar o 3 lá para o outro lado e deixar a minha variável sozinha. 3x igual a 60, que já estava lá. O 3 ele estava positivo, foi olhar para o outro lado negativo, ficando assim menos 3. 60 menos 3, 57, ou seja, 3x igual a 57. O 3 que está com x eu vou passar lá para o outro lado, lembrando, sempre fazendo a operação inversa. Se ele está multiplicando x, ele vai lá para o outro lado dividindo 57. Ficando assim, x igual a 57 dividido por 3. 57 dividido por 3, 19. X igual a 19. Opa, já vou marcar B, calma. A questão, ela não está pedindo o primeiro número dessa sequência, não. Nós fizemos essa equação toda só para descobrirmos o primeiro número da sequência. O que é que a questão nos pede? Qual é o produto entre esses três números? Agora vamos descobrir os outros dois, para assim ter os valores dos três. E após a confirmação dos três, fazer a multiplicação entre eles. Professor, já descobriu o primeiro. O professor disse que só precisava do primeiro para achar o restante? Só precisa do primeiro para achar o restante. Como são números consecutivos, eu vou somando mais um a cada termo. O 19 é o primeiro, aí mais um, 20. O 20 é o segundo termo. Mais um, 21 é o terceiro termo. Ou seja, esses números que a soma deles é 19, 20 e 21, se eu somar eles, vai dar 60. Ok? Beleza. Então, como eu já tenho os números, todos os termos em forma numérica, eu vou simplesmente multiplicá-los. 19 vezes 20 vezes 21. Fazendo essa multiplicação aí, eu vou obter o número 7.980. Logo, a alternativa correta seria a opção C. Tá bom? Antes de você ir marcando, verifique se realmente aquilo que você tem é o que a questão está pedindo. Que pode ser que precise de mais alguma coisa. Aquele 19 ali na opção B, ele não tá ali em vão. Ele tá ali realmente para te pegar. Não, tu fez uma equação toda, deu 19. Aí lógico que tu já ia marcar B ali, mas não é. Poderia também marcar A, porque A é a sequência correta, ó, 19, 20 e 21. Mas você tem que marcar o que a questão está te pedindo. Qual é o produto entre esses três números? Qual é o produto desses números dessa sequência? Produto, multiplicação. Você teria que multiplicar esses números e encontraria o valor, que no caso foi o valor da alternativa C. Ok? Tenham cuidado sempre, antes de marcar, releiam o que a questão está pedindo. Vamos lá para mais uma. Um terreno retangular possui o comprimento. Vamos ler a questão e depois a gente tenta entender. Um terreno retangular possui o comprimento 5 vezes maior do que a largura. A primeira informação que nos dá. Sabendo que o perímetro desse terreno é igual a 180 metros, a largura e o comprimento medem respectivamente. Ou seja, vamos lá entender essa situação. Ok? Vamos ver as informações. Diz que é um terreno retangular, possui o comprimento 5 vezes maior do que a largura. Ok. Sabendo que o perímetro desse terreno é 180 metros. Perímetro 180 metros. Eu desenhei o quadradinho preto ali. Tá bom? A largura, eu vou chamar ela de X, porque é um valor que eu não sei qual é. Tá certo? O comprimento também vou chamá-lo de X. A largura é o que está do lado e o comprimento é o que está em cima e embaixo. Por que o comprimento está valendo 5x ali? Porque o comprimento é 5 vezes maior do que a largura. Ou seja, se a largura é x, o comprimento é 5 vezes mais. E 5 vezes x é 5x. Tá bom? Levem isso consigo. O perímetro é 180. Professor, o que é perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Tá bom? Não é a multiplicação. Multiplicação, no caso, seria a área. O perímetro é você somar todos os lados que tem. De cima com baixo, esquerda e direita. Tá certo? O perímetro é a soma de todos esses lados aí. Ou seja, eu já coloquei os dados todos. Ó. A largura é x na esquerda e x na direita. O comprimento é 5x em cima e 5x embaixo. Tá ok? Somando todas essas variáveis aí, dá igual a 180. Eu vou montar a minha equação. Vamos lá. X mais x, primeiro os da esquerda, ó. Aí mais 5x mais 5x, cima e embaixo. A soma de tudo isso deu 180. Primeiro quadradinho verde aí, pessoal. Vamos ajeitar. X mais x dá 2x. 5x mais 5x, 10x, igual a 180.
Podemos simplificar ainda mais. 2x mais 10x, 12x, igual a 180, certo? Agora podemos continuar. Vou colocar o 12 lá para o outro lado. O 12 está multiplicando o x, vai dividir no 180, ficando x igual a 180 sobre 12. 180 dividido para 12 vai dar 15. X é igual a 15. Quem é o x? O x é a minha largura. Logo, a minha largura é igual a 15. Tá certo? Só que a questão em si está pedindo 2. Ele está pedindo tanto a largura quanto o comprimento. Como eu já achei a largura, agora eu vou achar o comprimento. Quem é o comprimento? O comprimento é 5 vezes a largura. Logo, no segundo quadradinho, se a largura é 15, o comprimento é 5 vezes 15. 5 vezes 15, 75. Achando assim a largura 15 e o comprimento 75. Ok? Alternativa B. Professor, alternativa B não, alternativa C. Mas se você for ver, eu tenho duas opções com as mesmas medidas. A B é 75 e 15 e a C é 15 e 75. Não é isso? Qual das duas eu teria que marcar? As duas estão certas, né? Em teoria, as duas têm as medidas certas. Só que lá no finalzinho do enunciado, ela nos dá uma exigência, uma condição. Respectivamente. Quando vier a palavra respectivamente, é porque quer na ordem. Qual é a ordem que está pedindo? A largura e o comprimento. Ou seja, primeiro a largura, depois o comprimento. Quem é a largura? 15. Primeiro 15, depois o comprimento. Quem é o comprimento? 75. Logo, a alternativa correta seria a alternativa C. Tá bom? Por conta do respectivamente. Se não tivesse essa palavra respectivamente, a B e a C estariam certas. Mas como respectivamente está pedindo uma ordem correta para essa informação, primeiro a largura, depois o comprimento, a alternativa C seria a opção correta. Ok? Tenham cuidado com isso também. Mais uma. A soma de um número com o seu quíntuplo é igual ao dobro desse mesmo número somando com 40. Que número é esse? Aí dá A 6, o B 7, C 8, D 9 e E 10. Professor, tá meio confuso aí, não está? Vamos lá. Vamos reler a questão para a gente entender. A soma de um número com o seu quíntuplo é igual ao dobro desse mesmo número somado ao 40. Professor, que número é esse? Eu não sei. Como eu não sei qual é esse número, eu vou chamá-lo de x. Vamos chamá-lo de x. Agora vamos entrar lá no quadradinho verde. A soma de um número, desse número, no caso, a soma de x mais o seu quíntuplo, x, quanto é o quíntuplo de x? É 5x, ou seja, x mais 5x, aí vamos lá, é igual, finalzinho de igual, ao dobro desse número, ao dobro de quem? Ao dobro de x. Quando eu quero saber o dobro de alguma coisa, como é que eu coloco? 2 vezes essa coisa. Como é o dobro de x, eu coloco 2 vezes x, ou 2x, mais 40. Acabei de montar a minha equação. Ficou x mais 5, esse número mais o seu quíntuplo, é igual ao dobro desse número mais 40. Ficando x mais 5x, igual a 2x mais 40. Agora eu tenho uma equaçãozinha. Vamos passar variáveis para o primeiro termo e deixar os números no segundo termo. No segundo membro, melhor dizendo. Vamos lá. X mais 5x, aí eu vou passar o 2x para o primeiro membro, aí ele estava positivo, veio negativo, ficando menos 2x igual a 40. Vamos fazer essas operações. X mais 5x vai dar 6x. 6x menos 2x, 4x, igual a 40. O 4 está multiplicando o x, vai lá para o outro lado agora dividindo 40, ficando x igual a 40 sobre 4. 40 dividido para 4 vai dar igual a 10. Acabou a questão? Acabou, está pedindo somente que número é esse. Esse número nós chamamos ele de x. Como nós acabamos de descobrir que x é igual a 10, logo a alternativa correta seria a opção E. Ok? Essa é bem simples, tá certo? Mas requer atenção dobrada, porque as informações elas estão subentendidas. O único número explícito que nos dá é que somado com 40. O restante é tudo usando variável, tá certo? Então tenham cuidado nesse tipo de questão. Ela é menor, tá certo? Bem mais rápido de se fazer, só que a montagem dela é um pouco mais complexa, tá bom? Por último, vamos ver mais um exemplo aqui, ok? Que envolve a equação do primeiro grau com duas incógnitas. Vamos lá. Em uma partida de futebol, Lucas e Marcelo foram os únicos que marcaram gols pelo time anfitrião. Sabendo que o jogo foi vencido por 4-0
Expresse essa situação por meio de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Identifique todas as possíveis soluções. Nesse quadradinho vermelho aí eu coloquei, né? Como é que eu expresso isso? L é o Lucas e M é o Marcelo. Eu sei que L mais o Lucas mais o Marcelo foram 4 gols, não é isso? Eu coloco L mais M igual a 4, tá bom? Vamos trazer essas letras para o nosso cotidiano. Vamos chamar, ó, o Lucas de X e o Marcelo de Y, igual a 4. Ou seja, o X vai equivaler ao Lucas e o Y vai equivaler ao Marcelo, igual a 4. Eu só modifiquei o nome deles, tá bom? Pra a gente ficar usando o X e o Y, que é o que a gente mais conhece, tá bom? A questão diz que eles dois foram os únicos a marcarem gols pelo time deles, o time da casa, não é isso? E somando o número de gols que os dois marcaram, deu 4. Só que não dá exatamente quantos gols o Lucas marcou ou quantos gols o Marcelo marcou. O que é que a questão quer? Ela quer que você expresse, por meio de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Já expressamos, ó, x mais y igual a 4. Ok. E identifique todas as soluções possíveis. O primeiro passo nós já fizemos nesse quadradinho vermelho aí, tá certo? Já expressamos em meio de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. X mais y igual a 4. Ok. Mas ele quer saber todas as soluções possíveis. Beleza. Mas tem uma condição. A condição que eu tô vendo é que x não pode ser 0 e y não pode ser 0. Professor, por que essa condição? Por que o senhor chegou a essa conclusão? Porque o x é o tanto de gol que o Lucas marcou e o L é o tanto de gol que o Marcelo marcou. Como os dois marcaram, nenhum dos dois pode ficar com 0. Essa é a única condição imposta que eu tô vendo aí, tá ok? E como é que eu faço? Eu vou testando. Quando o x for 1, ou seja, se o Lucas tiver marcado 1, quantos gols o Marcelo marcou? Quantos gols vai ser equivalente a y? Primeiro quadradinho, ó, vamos substituir x igual a 1. Onde for x eu coloco 1. X eu substituo por 1, mais y igual a 4. Passo 1 lá pro outro lado, deixando o y sozinho, ficando 4 menos 1. Y igual a 3. Ou seja, se o Lucas marcasse um gol, no caso, se o x equivalesse a 1, o Marcelo marcaria 3. O y deu 3, ou seja, para assim a soma dos dois dá 4. Vamos fazer uma tabelinha ali embaixo, ó, das condições. Quando o x for 1, quando o Lucas tiver marcado 1, o Marcelo teria marcado, se o Lucas tivesse marcado 1, o Marcelo, que é o y, teria marcado 3. Ok? Vamos para mais uma condição. Mais uma condição não, para mais soluções possíveis. Vamos colocar o x igual a 2. Tá bom? X igual a 2, aí vai ficar 2 mais y igual a 4. O segundo quadradinho verde. Ficando o y sozinho, o 4 já estava lá e o 2 chegou agora subtraindo. Y igual a 4 menos 2 e y igual a 2. Logo, quando o x for 2, o y também vai ser 2. Tá ok? Ou seja, se o Lucas tivesse marcado 2, o Marcelo também teria marcado 2, porque a soma dos dois daria 4. Ok? Mais uma solução possível. E mais uma, vamos tentar agora com x igual a 3. Substituindo lá no terceiro quadradinho, onde é x eu vou colocar 3. Aí vai ficar 3 mais y igual a 4. O 3 eu vou passar lá para o outro lado, o y vai ficar sozinho, aí vai ficar y igual a 4 menos 3. O 3 estava positivo, foi negativo. Y igual a 1. Ou seja, se o x for 3, o y é 1. Melhor dizendo, se o Lucas tivesse marcado 3 gols, o Marcelo teria marcado somente 1. Tá bom? Vamos continuar com as nossas soluções. Vamos colocar agora como x igual a 4. Certo? Na último quadradinho, onde for x eu vou colocar 4. Aí vai ficar 4 mais y igual a 4. Vou colocar esse 4 lá para o outro lado, o y vai ficar sozinho. Ficando y igual a 4 menos 4. Y igual a 0. Ou seja, se o Lucas tivesse marcado 4, o Marcelo não teria marcado nenhum. Mas eu não poderia colocar isso aí como uma solução possível. Professor, não, por quê? Porque os dois marcaram. Se os dois marcaram logo, o Lucas não poderia ter marcado todos os gols e o Marcelo marcaria 0. Logo, isso aí não é uma solução possível, é uma das condições que eu impus ali, tá ok? Logo, a partir daí, x igual a 5 ou x igual a 6 já seria inviável, porque o maior número de gols possíveis foram 4.
E como um não pode dar 0, o x também não pode ser 4, já seria outra condição. O x não pode ser 4, porque o y deu 0 aí no último quadradinho. E se fosse ao contrário, seria a mesma coisa. Se o y fosse 4, o x também daria 0. Ou seja, nós só temos 3 soluções possíveis, só esses 3 primeiros quadradinhos aí. Coloquei lá na tabela. Quando o x for 1, o y vai ser 3. Quando o y for 2, quando o x for 2, o y também vai ser 2 e vice-versa. Tá ok? Se o y for 2, o x também vai ser 2. E quando o x for 3, o y vai ser 1. Eu tenho essas 3 soluções possíveis para para essa equação, para essa expressão que eu desenvolvi nessa situação aí entre o Lucas e o Marcelo. Ok? Foi bem simples, são equações bem simples que foram feitas aí. Tá bom? Só mais interpretação. Você tem que interpretar e ver o que a questão está te pedindo. Ela pediu todas as possíveis soluções. E esse tipo de equação aí só tem 3... no caso nesse contexto aí, ela só tinha 3 opções possíveis. Que foi essa tabelinha que eu fiz aí no canto esquerdo, inferior. Ok? Bem simples também. Pessoal, no mais foi isso. Tá bom? Quis